Olá, tudo bem? Bom, gente, dando continuidade, né, na semana do suicídio, vamos dar continuidade aí nos fatores, ok? Eu já falei sobre o primeiro e o segundo, que é a ativa do suicídio, certo? A reincidência, e sobre a presença de transtornos mentais, ok? Agora, gente, a gente vai falar sobre os fatores individuais, ok? E antes de eu começar o conteúdo, antes de falar sobre os fatores individuais, tá? Eu queria que você, se você chegou aqui agora, se não sabe do que a gente está falando, dá uma paradinha nesse vídeo, vai lá na nossa playlist, dá uma olhada lá, certo? Porque lá tem toda a semana do suicídio, o especial, né? Sobre o suicídio. E aí você vai começar lá desde o primeiro vídeo para você entender melhor do que eu tô falando, ok? E se gostarem desse vídeo, deixa o seu like aqui pra gente e se inscreva no canal, tá joia? Então, bora lá. Quais são os fatores individuais, gente? Aí, por isso a importância de ter um suporte, de ter um acolhimento, para eu entender, porque aí entra uma questão muito subjetiva, certo? Fatores individuais vai envolver o uso de drogas, o uso de substâncias químicas, né? Os dependentes químicos, as pessoas que fazem uso do álcool também, mas de um jeito excessivo, tá? Outros fatores individuais, né? Que está muito ligado com o que a pessoa é, a representação que ela tem perante a sociedade, certo? Aqui vai entrar presença de doenças crônicas, tá? Porque assim, doenças crônicas gente, tem algumas doenças crônicas, por exemplo, a fibromialgia é um dos problemas, porque a fibromialgia, inclusive, é considerada uma não doença, não existe, né? Porque você vira a pessoa do avesso e a pessoa não tem nada, mas a pessoa tem dor no fio do cabelo, no dedão do pé. E o fato da pessoa sentir dor 24 horas, isso torna ela uma pessoa incapacitada, porque ela começa a ter dificuldade de realizar tarefas do seu cotidiano. Isso pode gerar nessa pessoa uma tristeza, que pode desencadear uma depressão, e muitas vezes essa pessoa chega num estágio onde ela fala, gente, não aguento mais, não quero mais, chega, e pode cometer suicídio, tá? Isso é um ponto. Histórico familiar. Pessoas que tiveram familiares que cometeram suicídio têm uma predisposição maior a cometer isso. Por isso, lá na frente a gente vai falar a respeito do suporte familiar, ou seja, essa família, né, da pessoa que cometeu suicídio, ela precisa de um suporte. Porque muitas vezes essa pessoa que perdeu esse ente querido pode começar a ter até a ideação suicida depois do suicídio desse familiar, certo? Então são esses pontos que são muito importantes a gente observar. E aí entra essa questão da individualidade. Por quê? Porque é uma coisa muito particular. Quer outra coisa? Pessoas que agem por impulso. Pessoas que agem por impulso também têm uma predisposição aí. Por quê? No impulso, se uma coisa acontece do jeito como eu não gostaria e eu não sei lidar com aquilo ali, eu paro. Eu acabo tendo uma atitude agressiva, uma atitude inadequada. E aí, nesse impulso, eu acabo fazendo uma coisa que eu não gostaria de fazer, certo? Geralmente, essas pessoas que agem por impulso, elas têm um pensamento de é tudo ou nada. Então, assim, eu terminei um relacionamento afetivo e ou a pessoa fica comigo ou eu morro. É tudo ou nada, é 8 ou 80, né? Ou eu tenho aquele emprego ou então eu me mato. Ou eu consigo comprar aquele carro, ou então eu vou me matar. Porque ou é aquele carro, ou é nada. Ou é tudo ou nada, tudo ou nada. E essa pessoa, ela vive muito à margem de tudo isso, tá? Tem uma predisposição também. Então, esses são os aspectos individuais, os fatores individuais, tá? Que podem levar a pessoa a cometer o suicídio, ok? Aí, gente, tem os fatores sociais e ambientais também, que a gente tem que lembrar. O que é um fator social, gente? Porque assim, o suicídio, né, nos fatores individuais está muito associado com a desesperança. Quanto maior a minha desesperança, menor a minha vontade de viver, tá? Então, vamos pensar comigo. Quando a gente fala de fatores ambientais e sociais, pode ser um desemprego, tá? Pode ser o ambiente onde eu vivo, que eu não me sinto pertencente àquele ambiente, não me sinto acolhido, eu não me sinto parte daquilo ali. E aí a gente vai pegar, por exemplo, um ambiente escolar, onde as crianças sofrem bullying, e aí eu vou ter crianças que vão cometer suicídio, eu vou ter adolescentes que vão cometer suicídio, tá? A sensação de não pertencimento. Quando a gente fala de desemprego, e aí entra a questão do homem, tá, gente? É muito comum que os homens,
numa situação de desemprego, acabem, que tem uma predisposição a cometer o suicídio, acabem cometendo mesmo. Quanto maior o tempo do desemprego, maior a probabilidade. Porque muitas vezes a mulher, gente, olha só como que é interessante isso. A mulher, culturalmente falando, a sociedade associa que a mulher bem-sucedida está vinculada com o fato dela ser boa mãe, dela cuidar bem de uma casa, de uma família, dela ser boa nisso, tá? O homem, por outro lado, está associado com a capacidade dele de trabalhar, de produzir e de prover essa família. Quando a gente fala de uma situação de desemprego, o que acontece? Esse homem, ele não vai estar produzindo, ele vai se sentir inútil, improdutivo e ele não vai conseguir prover essa família. Então, quanto maior o tempo do desemprego, maior a chance desse homem vir a cometer suicídio, tá? Eu acho que essa questão ambiental, gente, e social, a gente tem as doenças físicas, tá? HIV, câncer, tá? Algumas doenças autoimunes, nós temos algumas doenças, essas doenças também são fatores, tá? Porque às vezes uma pessoa, por exemplo, ela descobre um HIV, ela começa a projetar na mente dela como vai ser todo o processo do tratamento e tal, e ela paralisa. Quando essa pessoa, né, essa mulher, esse homem, eles descobrem isso, eles paralisam, eles começam a imaginar que eles vão sofrer estigma, que eles vão ser excluídos da sociedade, eles não conseguem mais. E aí o que vem na mente eu vou acabar com esse sofrimento como? Correndo, tá? Então nós temos um ponto aí importante, que são essas doenças, outras doenças crônicas também, tá, gente? Essas doenças autoimunes, como eu falei, né? E essas doenças crônicas, porque a doença crônica é uma doença que é pro resto da vida. Pro resto da vida. Como lidar, como ter saúde mental para poder conviver com uma doença pro resto da vida. Certo? E pessoas que optam e não quero. Não dou conta, não quero fazer isso. Tá? Aí, gente, é importante citar aqui os adolescentes. Quais são os fatores ambientais e sociais que interferem na vida de um adolescente? Separação dos pais, morte de familiares, entes queridos, tá? Às vezes, com essa correria que a gente vive hoje, muitas vezes esses adolescentes, os pais trabalham fora, eles ficam com os avós, e aí esses avós vêm a falecer. Isso. Se essa criança, né, se esse adolescente, ele já é mais fechado, ele vai ter dificuldade de expressar esse sentimento dele. Separação de amigos e namorados. Exemplo, vocês, né, um adolescente, ele convive ali na escola com aquela amiguinha, com aquele amiguinho, com aquele, né, adolescente, faz tudo junto, tal, não sei o quê. De repente, esse adolescente, ele tem que mudar de cidade, mudar de escola. É uma ruptura, né? O adolescente, ele tem muita dificuldade de romper, né? Ele ainda está nesse processo de aprendizagem, de lidar com a separação, tá? E muitos adolescentes sofrem muito com isso. Aí entra bullying, aí entra a sensação de fracasso escolar, que é muito pesada, e nos tempos de pandemia, a alta demanda escolar. Porque quando você está dentro da sala de aula, gente, olha só como que isso é importante, tá? Eu estou dentro da sala de aula, eu faço uma tarefa, eu copio uma matéria, eu escuto o professor, mas assim, eu faço tudo isso, mas eu cutuco meu colega, mas eu conto uma fofoquinha pro meu colega aqui. Chega na segunda-feira eu tô ansioso porque eu tenho coisas para contar no final de semana, para dividir. E agora na pandemia, como é que faz? Ah, mas os adolescentes, eles têm WhatsApp e tal. Eu entendo tudo isso, só que é diferente, entendeu? É diferente. Esse contato físico que o adolescente precisa ter, né, contato, porque assim, adolescente, criança precisa de contato físico, do toque, e pelo WhatsApp a gente não tem isso, tá? E aquelas crianças, aqueles adolescentes que já tinham dificuldade de relacionamento, como é que vai fazer pelo WhatsApp? Não vai fazer. Então, são fatores sociais e mentais que podem ajudar na questão do suicídio, tá? E ajudar com que esse adolescente venha a cometer, né, um ato desse. Ok? Então vamos ficar em estado de alerta aí, tá? Se você é pai, se você é educador, professor, é um ponto importante a ser observado, tá bom? E aí, gente, uma coisa importante agora, né? Agora o outro fator, o fator cultural, tá? E aí, como eu já falei aqui, a sociedade, ela pode ser uma sociedade que acolhe e que é preventiva, como ela pode ser uma sociedade que causa o suicídio,
Quer ver coisas, gente, que aí não estão dentro do nosso controle, mas que podem aumentar o índice de suicídio? Conflitos, guerras, as pessoas que passam por situações de calamidades e tudo mais, né? Imagina uma pessoa diante de uma guerra onde ela perde tudo. Ela perde toda a família dela, ela perde casa, ela perde tudo. Essa pessoa vai precisar de um suporte muito grande para ela ter uma resiliência, para ela ressignificar a história de vida dela, para ela conseguir seguir adiante. Senão, como é que faz? Então, a questão cultural também vai determinar, vai ser uma questão pré-determinante para o suicídio. Assim como a questão socioeconômica, né, gente? A situação de pobreza que essa pessoa vive, né, de querer ter algumas coisas básicas, gente, coisas básicas, tá? Quando eu falo de querer ter algumas coisas, não tô falando de coisas supérfluas. Tem gente que não tem comida, tem gente que não tem roupa para vestir, tem gente que não tem uma casa para morar. E essa situação pode também ser fator, né, para que essa pessoa venha cometer suicídio. Certo, gente? Bom, para encerrar esse vídeo, gente, sobre os fatores, né, como eu coloquei aqui, tem uns outros vídeos também falando, esses são os fatores, e lembrando que, mas só os fatores? Não são só os fatores. Esses fatores podem piorar a condição de uma pessoa que já possui um comportamento suicida, como eu já ensinei, já expliquei lá nos outros vídeos. Então, assim, se você não viu ainda isso, vai lá dar uma olhadinha nos outros vídeos, nos outros conteúdos, depois você volta aqui para poder fazer sentido para você, ok? Então, uma pessoa que ela tem um comportamento suicida, que ela tem autolesão, ela tem a ideação suicida, ela já teve tentativas e ela vive em ambientes onde eu acabei de citar, né, questão sociocultural, ambiental, a questão individual da pessoa, já teve tentativas e por aí vai. Se ela tem esses fatores e ela já teve um comportamento suicida, eu preciso ficar em estado de alerta, observar essa pessoa, para que não ocorra, né, uma tentativa de novo ou o próprio suicídio. Certo? Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá joia? E eu venho no próximo vídeo pra gente dar continuidade aí nesse assunto, porque tem muito assunto ainda, viu, gente? Vai ser uma série mesmo, porque é um assunto bem extenso, tem muita coisa que precisa ser falada aqui, tá bom? É isso, beijinho, até o próximo.